A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos ter a última aula da nossa revista acerca dos Salmos. Hoje é a lição 13, cujo tema é Orando pela Intervenção Divina. Texto áureo se encontra em Salmo 144, verso 3, que diz: Senhor, lembrando que esse nome lá no hebraico é Yahvé, é o nome de Deus, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes. Salmo 144, verso 3. Na NVI, vamos fazer a leitura também para dar um sentido assim mais contemporâneo. Senhor, que é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que por ele te interesses? A versão NVI deu um significado um pouco mais atualizado, né? Verdade aplicada. É fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração por si próprio, pela família e pela nação. Esse assunto vai ser bastante abordado nessa lição. Objetivos da lição: refletir sobre o nosso relacionamento com Deus, mostrar a importância de uma vida de oração e apresentar os efeitos de uma vida de oração. Textos de referência: Salmo 144, versos 5, 7, 9, 12 e 15. Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce, toca os montes e fumegarão. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e instrumento de 10 cordas te cantarei louvores, para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio. Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Introdução da nossa lição de hoje. No Salmo 144, aprendemos sobre a oração acompanhada de confiança e louvor e os benefícios que a oração traz para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa família e para a sociedade na qual vivemos. Tópico primeiro, vamos fazer aqui uma explanação assim de modo panorâmico, abreviado, sobre o Salmo 144, né? Sobre o que vai ser estudado nesta lição. Então, nesta lição, o Salmo 144 nos conduzirá a refletir sobre o nosso relacionamento com Deus e sobre a importância da oração. Então, duas coisas serão abordadas assim, bastante ênfase nessa lição, sobre o nosso relacionamento com Deus e sobre a importância da oração. Então vamos aqui para o 1.1, visão panorâmica. O Salmo 144 está no grupo dos salmos de oração e era usado principalmente ou com frequência nos cultos. Alguns colocam o Salmo 144 no grupo dos salmos de ação de graças e de louvor. No Salmo 144 encontramos pelo menos 3 coisas que ficam bem evidentes. As experiências de Davi, Salmos 144, os versos 7 e 8, 10 e 11, fala sobre as experiências de Davi. Encontramos também a confiança de Davi no Senhor, ali nos versos 1 e 2, e Davi reconhecendo a Deus e então sendo grato a Deus, nos versos 3 e 4 e o verso 9. Então aqui no Salmo 144 podemos encontrar as experiências de Davi,
a confiança de Davi no Senhor e Davi reconhecendo o Deus como seu Senhor e sendo grato a Deus por isso. Então, o Salmo 144, ele é um salmo que pode funcionar como um guia para a nossa vida devocional, a nossa vida de louvor, de clamor, de gratidão e de intercessão, tanto pelas nossas famílias quanto pela sociedade, que a gente vai ver isso mais adiante. Então vamos aqui para o 1:2. Um salmo que exalta a Deus. O Salmo 144 inicia exaltando a Deus. O verso 1 diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Então, bendito aqui nesse verso, né? No verso 1 do Salmo 144, a palavra hebraica é Baruch, significa bendizer a Deus, né? Ajoelhar-se diante de Deus e bendizê-lo, louvar a Deus em adoração. A expressão aqui nesse verso também se referindo ao Senhor como minha rocha, né? Lá no hebraico é tsuri. Transmite a ideia de experiência pessoal e relacionamento, né? Através da expressão minha, da ideia de possessão, né? Isso transmite a ideia, então, de algo pessoal, algo relacional. E a expressão, né? Tsur, rocha, transmite a ideia de segurança, de firmeza, de proteção, refúgio que podemos encontrar em Deus. Vamos para o próximo tópico. 1:3. A inferioridade do homem. O salmista faz um paralelo entre a superioridade de Deus e a inferioridade do homem. Lá no verso 1, como nós já lemos, o salmista apresenta Deus como uma rocha, dando ideia de firmeza, né? Invariabilidade, inabalabilidade, né? Algo que é inabalável. Então, o homem, de acordo com o salmista, né? Lá no Salmo, verso de número 4, diz o seguinte: o homem é semelhante à vaidade, enquanto apresenta Deus, lá no verso 1. O salmista apresenta Deus, lá no verso 1, como rocha, algo invariável, algo inabalável. Ao mesmo tempo, o salmista apresenta o homem como vaidade, né? A expressão hebraica é hevel, que dá a ideia de algo estável, pouco duradouro, ilusório, algo vão. Então há um paralelo aqui muito grande apresentado pelo salmista, né? Onde coloca Deus como rocha, uma pessoa que é invariável, né? Inabalável, firme, e o homem é colocado aqui como vaidade, hevel, né? Instável, pouco duradouro, etc. Então somos transitórios, isso fica bem claro aqui no Salmo 144. Por outro lado, né, a superioridade, a estabilidade, a invariabilidade divina nos completam. Então essa é a ideia colocada aqui no Salmo 144. Vamos para o tópico 2. O tópico 2 fala sobre confiança, oração e a graça de Deus. Então, os salmos nos ensinam que, mesmo passando por aflições, perseguições e perigos, podemos apresentar a Deus nossos maus momentos e nossas necessidades. Também devemos ser gratos a Deus o tempo todo. Então, vamos falar aqui sobre a graça de Deus apresentada aqui no Salmo 144. O salmista está consciente de que sua segurança e sua certeza na oração estão baseadas na graça de Deus. Lá no Salmo 144, versos 2 a 4, a expressão graça aparece, né? A expressão lá no hebraico é a expressão hebraica hesed, que tem a ver com
amor fiel, amor fiel ou leal à aliança. Então, quando se fala de graça lá no Antigo Testamento, tem a ver com a lealdade divina em manter a sua aliança. Isso fala de fidelidade, né? Muitas vezes essa palavra hesed, ela é traduzida por amor, por misericórdia, por benignidade, não é? Então devemos reconhecer nossa indignidade diante da grandeza e da santidade de Deus. No entanto, isso não deve servir de impedimento para que busquemos com sinceridade a Deus. Quando a gente vê a palavra graça no Novo Testamento, isso nos remete ao sacrifício de Jesus, onde ele se sacrificou pelos homens para poder salvá-los, né? Isso é algo gratuito, isso foi devido ao amor de Deus pelos homens. Bom, então vamos aqui para o 2:2. Oração pela presença de Deus. No Salmo 144, verso 5, o texto diz: Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. É possível que o salmista tivesse em mente, quando escreveu esse texto, né, alguns textos do Antigo Testamento, tais como Êxodo 3, 7-8, Êxodo 19, versículo 11 e Salmo 18, versículo 9. Essas expressões sinalizam várias coisas, dentre elas a grandeza de Deus e a sua maravilhosa graça. Então, quando o salmista diz: Abaixa ao Senhor os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão, ele está querendo apresentar aqui nesse verso a grandiosidade de Deus e o fato de Deus descer, né, apresentar a sua maravilhosa graça. Então vamos aqui para o 2:3. Expressa confiança. A confiança do salmista é expressa logo no início, pois ela faz diversas afirmações e acrescenta: em quem eu confio. Você pode ler isso lá no verso 2. E depois declara: cantarei um cântico novo. Você pode ler essa frase lá no verso 9. Então veja aqui a sequência, né? Porque sei quem Deus é, então eu confio. Porque eu confio em Deus, por saber quem Ele é, então eu cantarei um cântico novo. Então essa é a sequência apresentada aqui no Salmo 144. Isso faz toda a diferença ao enfrentarmos dificuldades e adversidades. Eu saber quem é Deus e por isso eu confio em Deus. E ao mesmo tempo eu apresentar a Ele, por causa dessa confiança nele, um cântico. Então isso vai fazer toda a diferença na vida daquele que enfrenta dificuldades ou adversidades. Vamos para o tópico 3. O tópico 3 fala sobre a intercessão pelo bem da família e sociedade. O Salmo 144 inicia com a experiência do salmista com Deus. Isso você pode ler nos versos 1 e 2. Depois, o salmista intercede pela família, versos 12 e 13. O texto diz: para que nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Verso 13. Para que as nossas despensas se encham de todo provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossas ruas. Então ele começa falando de uma experiência pessoal com Deus, depois ele intercede pela família, e depois nos versos 14 e 15, o salmista intercede pelo povo. Versos 14 e 15 dizem: para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Desculpa.
Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então a gente percebe aqui a experiência do salmista, né? Ao ser transformado por Deus, né? Ao receber ao ter essa intimidade com o Senhor, ele intercede tanto pela sua família quanto pelo povo, né? Então as transformações começam por indivíduos, por pessoas. Vamos aqui para o 3:1. Filhos, plantas bem desenvolvidas na mocidade. Está lá no verso 12, né? Inclusive a gente já leu. É fundamental nos unirmos em oração pelos filhos, principalmente crianças, adolescentes e jovens, para que sejam como plantas florescentes, bem desenvolvidos, viçosos no jardim do Senhor. Que nossos filhos assim sejam, né? Como plantas que expressam vitalidade, estabilidade e produtividade. Vamos aqui para o 3:2. Filhas, pedras de esquina, como colunas de um palácio, está lá no verso 12 do Salmo 144. O salmista nos informa que a ação de Deus tornaria suas filhas como colunas ou pedras de esquina. As palavras colunas e pedra de esquina têm diversos significados, por exemplo, beleza, sustento, estabilidade e comunhão. Pedras lavradas e colunas de um palácio, verso 12, lembram, entre outros aspectos, trabalho e tempo. São dois aspectos fundamentais. Trabalho e tempo são dois aspectos fundamentais na construção, na edificação moral e espiritual de uma pessoa. Não há construção moral e espiritual de uma pessoa senão investir trabalho e tempo. Vamos já caminhando para o final aqui da nossa aula. Interesse pelo bem da sociedade. O salmista menciona, né? Nossas ruas e o povo, versos 14 e 15. Diz assim o texto: para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Então aqui ele está falando do aspecto social, né? Que a rua não é apenas de alguém, é da sociedade que naquela rua habita. Verso 15: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Ele não está pensando nele de maneira egoísta, mas está pensando naquela sociedade. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então a palavra povo aparece aqui no verso 15 duas vezes, não é? Dando ideia da preocupação do salmista com uma sociedade sadia. Então assim também deve ser o nosso comportamento, né? Interceder a Deus, orar a Deus por nós, pela nossa família e também pela sociedade. Se nós tivermos uma família sadia, não é? Contribuiremos para que haja também uma sociedade sadia. Então, já concluindo aqui a nossa aula, conclusão, além de ser grande e transcendente, Deus está atento ao clamor dos que nele confiam e esperam. Podemos assim apresentar a Ele nossas inquietações, nossas aflições, certos de que Deus nos dará a vitória. É nossa responsabilidade como servos de Deus interceder e procurar o bem da família e também da sociedade. Em nossa próxima aula, provavelmente, né, novamente faremos uma EBT digital. Estudaremos a lição de número 1, prosperando em meio às crises. Já na nova revista do terceiro trimestre de 2020, cujo tema central, né, o tema geral é transformando as adversidades em cenários de milagres e de vitórias. Amém.
Quero fazer aqui uma oração para nós encerrarmos aqui a nossa aula. Senhor meu Deus e eterno Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a estreitarmos os nossos relacionamentos com o Senhor, através, Senhor Deus, de uma vida de oração, de adoração e de louvor. Que nós nos preocupemos também, Senhor, em interceder e colaborar para que a nossa família seja uma família correta, feliz, abençoada e edificada pela sua palavra, para contribuir para uma sociedade, Senhor Deus, mais justa. Que nós, Senhor Deus, estejamos sempre preocupados com o indivíduo, com a família e com a sociedade. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter investido o seu tempo assistindo essa aula e espero ter contribuído para a edificação da sua vida. Amém.